Então, para finalizar essa aula a respeito de frutas e hortaliças congeladas e refrigeradas, a última parte da aula é referente ao projeto de câmaras frias, né? Particularmente o cálculo de carga térmica. Só para fazer um parênteses inicialmente, né? A parte de projeto de câmaras frias, o que a gente vai ver aqui é uma pincelada e uma parte pequena do que tudo daquilo que está realmente envolvido com esse projeto. A mesma coisa a parte de cálculo de carga térmica, a gente vai levar em consideração os principais parâmetros, os principais fatores envolvidos. Tá? Mas quando a gente pensa em câmaras frias, basicamente o que a gente tem como primeiro ponto de partida é fazer o levantamento de alguns itens, como por exemplo o clima, ou seja, a temperatura máxima ao longo do ano, porque isso vai influenciar diretamente com as perdas de carga térmica para o meio ambiente. Energia, ou seja, energia elétrica disponível e quantidade máxima que pode ser fornecida. E quando a gente fala isso, é pela rede elétrica local, né, porque a gente tem um consumo significativo, principalmente quando a gente for pensar em um centro de distribuição, que tem uma necessidade, né, um centro de distribuição de produtos congelados e refrigerados. A gente tem uma necessidade de carga térmica mais alta, a gente tem que saber se essa energia fornecida, né, esse sistema de fornecimento de energia supre a necessidade para aquele empreendimento. Em relação ao produto, né, tipo e características do produto que vai ser armazenado, a carga diária dessa câmara fria, a temperatura de recebimento desses produtos, o tipo de acondicionamento utilizado, o tipo de movimentação desses materiais dentro da câmara fria, né? Descrição da instalação, ou seja, localização, dimensões, condições do local, área disponível no terreno ou prédio, enfim, são tudo questões que a gente tem que levar em consideração, mas que nesse momento aqui a gente não vai entrar a fundo dentro de cada um desses itens. O objetivo principal dessa aula é dar uma ideia do cálculo de carga térmica, né? Ou seja, como que eu faço uma seleção de uma câmara fria, porque na verdade a seleção de uma câmara fria ela vai a partir da carga térmica necessária para eu conseguir atingir uma temperatura e armazenar um determinado alimento a uma determinada temperatura. E a carga térmica, o cálculo dessa carga, ela leva em consideração quatro principais fontes de calor. O calor transferido através das paredes, teto e piso, o calor devido à infiltração do ar no interior da câmara, a carga térmica representada pelo produto e o calor cedido de outras fontes. E a gente vai ver cada uma dessas fontes separadamente. Então, quando a gente fala em parcelas de calor, né, a carga térmica ela acaba sendo dividida em parcelas de calor, que seria o de transmissão, o de infiltração, carga térmica do produto e outras fontes de calor. Esses quatro apontados é a carga térmica total. Tá? Em relação ao calor perdido por transmissão, ele representa o calor cedido para o ambiente e exige conhecimento das condições climáticas do ambiente onde será instalada a câmara. Ou seja, eu preciso ter uma ideia da temperatura externa máxima, da temperatura interna mínima. Isso daqui é que vai me dar o meu gradiente de temperatura máxima, ou seja, a minha condição mais crítica dessa câmara ao longo do ano e ao longo da sua operação. O isolamento térmico, ou seja, espessura, condutividade térmica, porque isso são características que têm uma relação direta com o calor transferido através das paredes e, consequentemente, perdido. A espessura e material da parede, coeficiente de troca convectiva interna, tanto o interno quanto o externo. Aqui a gente consegue ter uma noção um pouco melhor. Essa figura ela esquematiza uma parede onde eu posso considerar A e C como sendo a parede propriamente dita da câmara e o B, o isolante térmico, que fica entre as paredes. Né? Normalmente a gente tem uma parede dupla e internamente um isolante térmico. E o que a gente tem aqui? Né? Aqui seria a parte interna da câmara e a parte externa da câmara. A parte interna com uma determinada característica de temperatura interna, que é a temperatura de refrigeração ou de congelamento, um coeficiente, né, de troca convectivo, H,
A mesma coisa acontece na parte externa, né? Uma temperatura ambiente externa e um coeficiente de troca convectivo. Esses coeficientes de troca convectiva eles vão depender principalmente da velocidade do ar. Tá? E esse calor, então, ele vai ter aqui uma transferência de calor por convecção, a mesma coisa acontece na parede, do lado externo, e no interior da parede a gente tem trocas térmicas por condução. Então aqui a gente tem uma troca por convecção, uma troca por condução, uma troca por condução, uma troca por condução e uma troca por convecção. Essa troca depende do coeficiente de troca convectivo interno. Essa troca depende da condutividade térmica desta parede. Esta troca aqui por condução depende da condutividade térmica deste isolante. E esta condutividade térmica aqui esta troca térmica por condução depende da condutividade térmica deste material. E por fim, essa troca convectiva depende principalmente deste coeficiente de troca convectivo. E a gente já viu, né, você já deve ter visto isso em Transcal, a transferência de calor por transmissão, então, ela depende da área superficial de troca térmica, um coeficiente global de troca térmica e uma variação de temperatura, um gradiente de temperatura. Esse gradiente de temperatura quem é? A diferença entre a temperatura interna e a temperatura externa. Quem é esta área superficial? É a área total, né, da câmara, a área superficial total da câmara, que está em contato com a parte externa e a parte interna. Tá? Então, por exemplo, aqui, essa área total seria esta área aqui. Tá? Ou esta área aqui, né? Que a gente considera que todas as áreas são iguais. E o fluxo de calor ele está seguindo esta direção, né? Na verdade aqui ele está seguindo, aqui está vindo do quente para o frio, tá? Então ele está vindo de cá para cá a transferência de calor. E esse coeficiente de troca térmica global, ele segue justamente essa equação, ou seja, ele vai depender da condição externa, da condição interna da câmara e das trocas por condução através das paredes, tá? No caso aqui a gente teria mais uma ainda, né? Seriam 3 paredes, então a gente teria 3 parcelas. No caso de uma câmara fria, normalmente a parede externa e a parede interna é o mesmo material, tá? Então a parcela dessas duas seriam iguais. A gente tem aqui o caso de 2 vezes. H, né, esse aqui eu já tinha comentado, né? Coeficiente de troca térmica convectiva externo e interno, espessura do isolante e espessura da parede, tá? Condutividade térmica do isolante e condutividade térmica da parede. Aqui a gente tem alguns exemplos de isolantes térmicos, 3 isolantes, poliuretano, poliestireno, polietileno, com a condutividade térmica de cada um desses. Aqui que a gente consegue observar aqui qual que seria o melhor isolante térmico, o poliuretano, porque ele tem a menor condutividade térmica. Tá? No caso da infiltração de calor, cada vez que a porta é aberta, o ar externo penetra no interior da câmara, representando uma carga térmica adicional. Né? Então, essa daqui é uma outra fonte de calor e que depende justamente da entrada. Então, toda vez que a gente vai abrir a porta, fazer um carregamento de uma carga, né, numa câmara fria, ou vai tirar uma carga da câmara fria, carga de material, a gente vai ter essa troca de calor por infiltração. E ela é definida justamente pela relação entre o volume interno da câmara, o volume específico do ar externo, isso daqui são informações que a gente consegue em cartas psicométricas, o número de trocas de ar por 24 horas e a entalpia do ar externo e a entalpia do ar interno. Isso daqui também são valores tabelados. Inclusive aqui a gente tem uma tabela, é uma tabela que ela correlaciona o volume interno da câmara com o valor de N, ou seja, o número de trocas térmicas, de trocas por 24 horas. Então, aqui, à medida que eu tenho volumes internos da câmara aumentando, a gente tem esse N diminuindo. Esse N aqui
é o que aparece aqui na fórmula, tá? Que seria o número de trocas de ar por 24 horas. E aqui só são parte de, né, um pequeno volume de informações referente a dados do ar. Isso daqui também sai de tabelas ou cartas psicométricas, a umidade relativa, né, em função da temperatura, e aqui tanto V quanto H, ou seja, o volume específico do ar externo e H, entalpia do ar. Tá? Entalpia do ar que pode ser tanto interno quanto externo. A mesma coisa para o volume, né, para o volume específico. Tá? Outra fonte de calor que seria a carga térmica do produto, ou seja, o produto ele vai chegar com uma temperatura, normalmente a temperatura ambiente, e ele vai precisar ser refrigerado ou congelado. E aí é que a gente tem todas as possibilidades de calor presente ou que devem ser retiradas desse produto. Por exemplo, no caso do calor removido durante resfriamento, é uma troca simples de calor, onde eu tenho que esta quantidade de calor vai depender da carga de produto, né, colocada nessa câmara, o calor específico desse meu material, desse meu vegetal, e o gradiente de temperatura. Quem é esse gradiente de temperatura? A temperatura do produto entrando na câmara e a temperatura do ar de resfriamento da câmara. Calor removido no congelamento. Vamos lembrar, né? Calor removido no resfriamento é um calor sensível. Calor removido no congelamento é um calor latente. Tá? E esse calor latente ele vai ser igual, de novo, a carga de produto vezes o calor latente desse produto. Calor específico, calor latente são valores tabelados. Tá? Então a gente tem uma série de dados na literatura justamente que apresentam essas propriedades de diferentes vegetais. Calor removido após o congelamento. Lembram lá da curva de resfriamento? O que ela fazia? Ela tinha uma queda, uma parte relativamente constante e depois outra queda. Essa primeira queda é justamente esse calor removido durante o primeiro resfriamento. Este segundo calor aqui é o calor removido ao longo daquela etapa de congelamento, né? Onde a gente tem um calor latente, a temperatura constante. A gente assume a temperatura constante, tá? Esse terceiro calor aqui, removido após o congelamento, é aquilo que estava na terceira etapa lá da curva de resfriamento, que diz respeito justamente a... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. A curva de resfriamento, que era mais ou menos isso aqui. E na terceira, o calor removido então após o congelamento, justamente eu tenho o meu produto todo congelado e a temperatura dele começa a diminuir até entrar em equilíbrio com a temperatura do ar refrigerante. Calor de respiração, como a gente já tinha comentado, né? Os vegetais, quando armazenados na sua forma in natura ou minimamente processados, eles mantêm a sua taxa de respiração, então essa taxa de respiração gera energia, e essa energia gerada é igual à carga total alimentada, né, ou carregada na câmara, vezes o seu calor de respiração. Isso daqui também é uma propriedade desses vegetais que é tabelada, e, portanto, a carga térmica do produto ela é o somatório dessas quatro parcelas. Só que o que acontece? A gente tem diferentes situações de armazenamento em uma câmara fria. Primeira situação, resfriamento de vegetais crus. O que a gente tem no resfriamento de vegetais crus? A gente vai ter a remoção de um calor de resfriamento e um calor de respiração. Né? O vegetal está cru, então ele continua respirando. Então, a carga térmica do produto, quando eu estou simplesmente armazenando sob refrigeramento, um vegetal cru, ele vai ter duas parcelas, o Q1 e o Q4. Quando eu tenho resfriamento de produto processado, né? O que acontece no produto processado? A gente tem que pensar o seguinte: processado é aquele no qual o vegetal ele não vai ter mais a taxa de respiração. Um enlatado, por exemplo, um produto desidratado.
Então ele não tem mais a taxa de respiração dele e ele vai estar sendo armazenado só sobre refrigeração. Então a carga térmica do produto vai ser igual apenas àquela primeira parcela que diz respeito ao resfriamento. Congelamento de vegetais crus é a situação na qual eu vou ter as 4 parcelas. Eu vou ter que resfriar até a temperatura de congelamento, remover aquele calor latente para congelar todo aquele produto, remover o calor sensível para aquele produto chegar até o equilíbrio com a temperatura do ar de resfriamento e também o calor de respiração nesta fase aqui, né? nesse primeiro período de resfriamento. E uma quarta situação, congelamento de produtos processados. O congelamento de produtos processados, a gente vai ter um somatório dessas 3 parcelas aqui, Q1, Q2, Q3, eu só não tenho calor de respiração porque o meu produto já está processado e, consequentemente, a gente perde, o vegetal perde o seu metabolismo após o processamento. Então, para o cálculo da carga térmica, a situação crítica é logo após a entrada da carga na câmara, para o caso com taxa de respiração. Tem também aqui o calor da embalagem, tá? O calor da embalagem ele também ele acaba sendo calculado e adicionado à carga térmica do produto quando for o caso, né? Quando tiver um produto acondicionado. E esse calor da embalagem é basicamente uma perda de calor sensível, ou seja, para a variação de temperatura, para ele atingir a temperatura de equilíbrio, né? Até que ele atinja o equilíbrio com a temperatura do ar de resfriamento. Então eu tenho aqui a massa total de embalagem, o calor específico do material da embalagem e o gradiente de temperatura, ou seja, a temperatura com a qual a embalagem entra na câmara, que normalmente é a temperatura ambiente, e a temperatura do ar de resfriamento. E aqui, para alguns diferentes materiais presentes em embalagens, alumínio, madeira, papelão, vidro, polietileno, materiais que às vezes estão presentes dentro da câmara fria e o seu calor específico. Outras fontes de calor, né? Ele leva em consideração o calor proveniente da iluminação, motores dos ventiladores, dos evaporadores, empilhadeiras, trânsito de pessoas. Então, são como o próprio nome diz, outras fontes. O calor equivalente para motores elétricos, aqui a gente tem, né, potência de motor, o calor equivalente, isso aqui seria em quilocalorias por hora. Calor equivalente por pessoa, né? Então, o calor equivalente por pessoa, diferentes condições de temperatura da câmara, eu vou ter uma contribuição de energia diferente para cada pessoa. Tais valores devem ser multiplicados pelo número provável de horas de operação ou permanência. Isso é sempre estimativas, né? A gente vai ter uma câmara fria, uma câmara de armazenamento, eu preciso ter uma estimativa de quantas pessoas vão circular dentro daquela câmara, qual o tempo de circulação dentro daquela câmara. Então, isso são tudo dados que acabam sendo levantados na hora de se fazer esse projeto de câmaras frias. A carga térmica total, portanto, é o somatório dessas 4 parcelas. O calor de transmissão, o calor de infiltração, o calor do produto e o calor das outras fontes. Eu tenho que ter só o cuidado, né, porque a gente precisa considerar que para determinar a carga total, a qual é expressa em quilocalorias por hora, energia por tempo, o sistema de refrigeração não funciona durante 24 horas por dia. O sistema tem paradas, né? Sendo assim, é plausível considerar o tempo de operação entre 16 e 24 horas por dia. Nesse sentido, a carga horária ela é definida como a carga horária final seria esta carga total aqui, dividido pelo número de horas por dia que ela opera. Né? É como se fosse, vamos pegar de novo o nosso refrigerador. O motor ele não fica trabalhando constantemente. Depois que a gente atinge a temperatura interna, que é a temperatura setada, aquele motor ele fica ligando e desligando constantemente. Né? Ou seja, a temperatura aumentou dentro da câmara, o motor liga. A temperatura diminuiu, atingiu o valor setado, o motor desliga. E ainda por fim a gente tem um fator de segurança, normalmente de 10%, que ele é adicionado a este valor aqui. Então a gente tem como carga térmica final total um valor equivalente a 1,1 vezes este calor aqui. Tá?
Mas, de novo, a gente tem que tomar cuidado que isso daqui nem sempre a gente vai aplicar, né? Isso vai depender muito daquilo que a gente quer descobrir em relação a uma câmara de armazenamento, uma câmara fria. Isso daqui é quando a gente já tem uma condição de equilíbrio, ou seja, o meu produto ele já está na temperatura de equilíbrio com este armazenamento. Bom, basicamente o que tinha para falar sobre o projeto de carga térmica, né, as principais características para a gente conseguir calcular a carga térmica estão nesses slides. Com isso a gente termina o conteúdo da aula sobre frutas e hortaliças congeladas e refrigeradas. Eu vou adicionar o vídeo explicando a atividade referente a este tópico da aula, tá ok?